Paz do Senhor, irmãos. Tudo tranquilo? Dormiu bem? Todo mundo em paz? Estudou a lição? Agora começou a ficar difícil, né? Estudou ou não a lição, irmão? A nossa revista, nós temos a primeira lição do trimestre. Ela vem... Durante esse trimestre nós vamos estar falando sobre o livro de Gênesis, que na realidade é o Gênesis, né? O início, o princípio de todas as coisas. De todas as coisas. Do Todo-Poderoso não é o princípio dele, viu? O princípio das coisas. E não de Deus, porque Deus é eterno. Ele não tem princípio e nem fim. Quando alguém falar para você se Deus existe, você diz não. Deus é. Existência tem princípio e fim. Então Deus é. Ele não tem princípio e nem tem fim. Amém? Nós estamos nesta manhã e eu creio que já lhe dou um conselho bom para você. Estude a lição em casa, vai fazer bem para você ensinar isso aos seus filhos. Conversar com seus filhos sobre o livro de Gênesis. Falar com seus filhos sobre o livro de Gênesis. Para que eles possam entender amém? Então abra a sua revista aí no primeiro tópico, né? Ponha você colocou aqui o objetivo da lição, põe aqui. Objetivo da lição aí, irmãos, apresentar a origem e o propósito de quê, irmão? Da criação. O 2, destacar as amostras da glória de Deus no homem. Falar sobre a restituição do propósito original. Primeira coisa que você coloca na sua mente é que tudo que Deus criou tem um propósito. Toda a criação tem um propósito. E eu gosto sempre de assistir no YouTube um programinha rural chamado Vale Agrícola. Sempre eu assisto ele. Vim da roça e para a roça quero voltar, né? Cidade é só uma passagem. Sempre eu assisto. E a gente, muitas vezes, você não consegue entender propósito. Existem alguns animais que você fica perguntando por que Deus criaria um animal desse, né? Tem um besorrinho, que eu não lembro o nome científico dele, mas ele é conhecido como rola-bosta. Quem conhece esse besouro? Ele tem algum propósito na criação, irmão? Hã? Um fazendeiro, parece do Mato Grosso, ele foi para fora do Brasil comprar besouro rola-bosta para colocar na terra dele. Será que tem propósito, irmão? O que ele faz? Ele pega as fezes do gado, enrola ela, e fura a terra, e leva as fezes que vira adubo. Aí ele foi lá e comprou muito para colocar na terra, para que ele não precisasse arar o campo. Aí agora ele não ara mais a terra, porque o besouro faz esse processo de adubação. Ele deixa o campo aqui, o pasto, aí 3, 4 meses sem colocar gado, o besouro aduba tudo, e depois ele vem replantando o capim, acabou.
serviço de graça, né? O besouro faz o serviço que ele foi criado para fazer, e o fazendeiro usufrui daquele serviço que ele não vai pagar nada. Quem criou? Quem criou? Só para começar aqui. Origem e propósito, 3 tópicos. Criados por um Deus glorioso, criados para um propósito glorioso, desviando-se do propósito. Preste atenção, irmão. O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. Criados por um Deus glorioso, a Bíblia não começa falando do homem, ela começa falando de Deus e da glória e dos seus atributos. No princípio criou Deus. A Bíblia, portanto, mostra, antes de mais nada, que Deus é eterno, autossuficiente, autoexistente e criador. Quando você inicia lendo a Bíblia, você percebe que o Deus que entra em cena ali, ele já tem todos os seus atributos. Ele é eterno, ele é imutável, ele é autossuficiente, né? Autoexistente, autoexiste. O poder dele é incalculável. Por quê? Porque com uma simples palavra ele cria tudo. Ele diz haja e ouve. Amém? Quando ele fala haja, ouve tudo aquilo que ele pediu para ver. Isso é o que, irmão? Poder. Isso é poder. Então, quando Deus cria, ele já revela na sua criação aquilo que ele é. Ele já revela o que ele é. O Criador é a causa e a origem de todas as coisas. Ela quer que, sem distração, vejamos a glória de Deus. Olha para mim, irmão. Quando Deus cria, Ele está querendo se revelar no que Ele cria. Tudo que Deus criou mostra a glória de Deus. Tudo que Deus criou mostra a glória de Deus. Toda a criação de Deus foi criada para apresentar Deus, presta atenção, apresentar Deus, mostrar Deus e glorificar a Deus. Olha, toda a criação foi criada para revelar Deus, mostrar Deus e glorificar a Deus. A criação tem essa função. Criados para um propósito glorioso. E assim que nós conhecemos alguém, ouvindo o que ele diz e o que ele faz. Olha para mim, irmão. Como é que você conhece a Deus? Observar o que ele faz. Observar o que ele faz. Através de você observar e analisar o que Deus faz, você começa a conhecê-lo. Quando você passa a ouvir o que ele fala, você vai conhecendo mais a Deus. 2 formas de conhecer a Deus: ver, observar o que ele faz e ouvir o que ele fala. Muitas vezes não observamos o que ele faz, mas queremos ouvir o que ele fala. Mas não conhecemos, porque nós conhecemos o poder de Deus pelo que ele faz. Se você analisar a sua vida no decorrer de quando você aceitou Jesus para cá, você vai ver que sempre Deus esteve presente realizando alguma coisa. Fazendo algum milagre, fazendo alguma obra extraordinária, que você vai perceber que Deus estava presente durante este tempo. Assim você conhece a Deus, no que Ele faz. Por intermédio de suas obras, quando entendemos isso, nós encontramos o propósito glorioso da nossa existência: tornar Deus glorioso, conhecido por todas as pessoas. Revelar Deus através de nós é o propósito definido por Deus. Mostrar Deus às pessoas através da nossa vida. Nós fomos criados para quando as pessoas nos observar, quem nos criou? Quem nos criou?
Conhecemos a Deus quando observamos a sua criação, não é isso? Então, quando as pessoas nos observam, passa a conhecer mas quando observa uma pessoa transformada, as ações de uma pessoa liberta do pecado. Amém? Para mostrar Deus e para glorificar o grande erro de muitas pessoas que são crentes, que frequentam a igreja, é que eles não sabem sair de casa com um propósito definido de fazer aquilo para o qual ele foi criado. Glorificar a Deus. Se vem na igreja por muitas coisas e esquece do propósito original. O propósito original é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Esse é o propósito original, glorificar a Deus. O propósito original de Deus é mostrar a sua glória através da nossa vida. Então as nossas ações, o nosso viver diário, isso aqui tem que mostrar Deus às pessoas. E a nossa vida tem que glorificar a Deus. E muitas pessoas não sabem fazer isso. Cria no culto muitos propósitos, menos o original. Amém, irmão? Amém? Eu creio que o maior avivamento que uma pessoa pode ter é quando ele encontra o seu propósito original. Quando ele encontra o seu propósito é mostrar Deus e glorificar a Deus. Igual nós estamos aqui nesta manhã. Depois nós vamos falar sobre essa questão de culto. Lá na frente tem sobre culto. Pecado, desviando-se do propósito original. O que o diabo fez? O diabo pegou o homem que foi criado por Deus para um propósito definido, trocou o seu propósito e deu ao homem um propósito diferente do original. E o homem aceitou o propósito. Aceitou a proposta do diabo. O diabo fez uma proposta para o homem e o homem aceitou a proposta. Amém, irmão? Você quer ver como é que isso é fácil de entender? O diabo te oferece o adultério. A pessoa aceita ou... Vamos lá, o diabo te oferece o adultério. A pessoa aceita ou... Presta atenção. O diabo, ele oferece. Você tem a escolha. O diabo oferece. Você foi criado para adulterar, irmão? Você foi criado para adulterar, irmão? Não. Então, quando você adultera, você está fora do propósito original. É só uma proposta. O diabo oferece, a pessoa aceita. Só isso. Aí quando a pessoa peca, fala, o diabo fez isso. Não, o diabo não fez nada. Ah, foi o diabo. Não, o diabo não fez nada. Ele só ofereceu. E ele fez a mesma coisa com Adão e Eva. Chegou em Eva e disse, olha, essa árvore ela é desejável aos olhos. E ela para... Não. Inverteu as palavras de que Deus havia falado sobre comer de toda a árvore do jardim. E explicou para o homem que Deus havia feito isso para que eles não ficassem igual a ele. Deu ao homem o propósito que o diabo tinha no coração. Porque o diabo no princípio tentou ficar mais alto do que Deus. E ele pegou o mesmo propósito que ele tinha no coração e ofereceu para o homem. E o homem aceitou. O homem aceitou o propósito. Achou que poderia ficar igual a Deus. Amém, irmão? Então o diabo conseguiu desviar o homem do seu propósito original. Hoje, a pessoa que não encontra Cristo, ele não revela Deus nas suas ações. Todas as suas ações são malignas. E todas as suas ações são interesseiras. Todas as suas ações só revelam Deus a quem serve, só revela o diabo.
Por mais bom que o homem seja nas suas ações, que existem pessoas que falam, teólogos, que o homem é bom no seu íntimo. Mentira. Todas as ações do homem, por mais bonita que ela pareça, ela tem um propósito mal por trás. Existe um propósito por trás, mesmo que não seja visível. Amém? Então o que o diabo fez? O diabo tirou do homem o propósito original e deu ao homem um propósito que ele quis para a vida dele. O homem aceitou isso. Agora o homem não mostra mais Deus nas suas ações e também não glorifica a Deus com a sua vida. Esse era o propósito original. 2.2, irmãos. As amostras da glória de Deus no homem. Corregência. Deus criou toda a terra e colocou um governante. Quem era, irmão? Quem? Primeiro atributo de Deus no homem: governo. Qualquer lugar que você colocar o homem, ele governa o local. Governo. Deus criou tudo e colocou o homem como governante, regente, reger tudo. Primeiro o governante Deus, depois o homem. Amém, irmão? Isso é só para a pessoa ter noção da glória de Deus. Agora eu vou explicar uma coisa para você. O homem estuda outro planeta sem estar lá. O homem estuda o universo sem estar lá. O homem envia máquinas para o universo para ir lá buscar a amostra do que ele quer e traz de volta. O homem, é porque vocês estudam um pouco sobre essas questões. O homem estuda tanta ciência que eles já estão conseguindo fazer fusão da máquina com o corpo humano. Fazer máquinas se interligar ao corpo humano. Tem não sei se você sabe, tem um chatzinho GPT. Quem já viu falar dele? Ele é uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial. Tudo que você pergunta para ele te responde. E se você colocar uma frase mal colocada, ele faz a frase da forma que deve ser feita nas línguas que você pediu. E cada vez que você interage com ele, ele vai te conhecendo. Se você falar para ele que o seu nome é Jocelino, da próxima vez que você abrir, ele te cumprimenta. E ele vai conhecendo mais de você. Ele é uma inteligência artificial. Aí surgiu uma briga no mundo intelectual agora, o seguinte, que está na hora do homem parar de criar inteligência artificial. Vocês sabem por quê? Porque a Google está criando uma, o Windows, o dono do Windows lá da Microsoft está criando uma inteligência artificial e o dono da Tesla está criando uma inteligência artificial. Daqui a um dia, irmão, nós não teremos governo, porque as máquinas governarão. Eu te pergunto, quem criou as máquinas? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? A sabedoria que Deus colocou, isso mostra Deus. Fagulhos, pequenos fagulhos de Deus na vida do homem. Porque o homem era para ser 100% para usar a sua inteligência. Ele usa 7, 5. Tem ser humano que usa 2, tem ser humano que não usa nada. Tem pessoas que você vai conversar com ele, você fala, esse aqui não usa nada. É, só ele aqui não usa nada. A inteligência dele não tem. Mas tem uns que conseguem usar 5, 6, 2, 1. Tem gente que chega a analisar e que fulano usa 10. Usa nada. Acho que se usar muito tem uns 8,5, 9. Você já imaginou se usássemos 100% da nossa inteligência? O que seria o ser humano? Isso é só fagulhos da glória de Deus. Só fagulhos. O ser humano nasce com esse conhecimento, esse desejo de conhecer as coisas dentro de si. O ser humano nasce com isso.
E ele cresce e desenvolve rapidamente a forma de fazer as coisas. O ser humano, ele é em si próprio criador. Ele gosta de criar. Cria máquinas, cria computador, ele gosta de criar as coisas, inventar as coisas. Porque ele vem de um Deus? De um Deus criador. Amém, irmão? Agora eu vou te explicar para você como que eles criaram a inteligência artificial. Eles criaram a inteligência artificial, irmão, estudando a mente humana. Tem uns 10 anos que eles começaram assim, a estudar a mente humana com um pouco mais de afinco, e descobriu que a mente humana funciona de forma diferente do que eles pensavam. Aí, através da maneira que a mente humana funciona, eles começaram a criar a inteligência artificial. Amém? Aonde está a inteligência artificial? Na mente humana. Criador. E já tem muito deles na internet, irmão. Muitos robozinhos na internet. Que você entra, acha que está conversando com alguém, está conversando com um robozinho na internet. Amém? Isso vem da mente humana. São pequenas fagulhas da glória de Deus na vida do homem. Vamos à frente? A glória no homem nas ações e palavras. Depois de Deus criar todos os animais, poderia ele mesmo dar-lhe seus nomes. Preferiu, porém, designar ao homem essa tarefa. Animal, receber o nome que Adão não só escolheu, mas proferiu. Ele escolheu o nome boi, de forma científica, ele escolheu o nome, estou falando boi para você, ele escolheu o nome boi. Ele não só escolheu o nome, como ele proferiu, boi. Quem ensinou Adão a falar, irmão? Quem? Deus deu a liberdade para Adão. Deus deu a Adão um pouquinho da glória de si a Adão. E deu direitos de Adão fazer aquilo que seria direito de Deus fazer. Quando você hoje olha, irmão, para a natureza, você percebe tudo que Adão desenvolveu na sua mente, porque Deus lhe dara esse poder, essa graça. Não. A serpente só falou naquela época por causa do diabo. Mas como Adão era regente, ele deveria já entender a questão da serpente. Tem teólogos que acham que todas as serpentes conversavam, sabe? E por isso que Adão não assustou quando a serpente começou a conversar. Eu já acho o seguinte, como ele nunca tinha visto uma serpente conversar, então conversar para ele seria natural. Foi com Eva. Mas a questão maior ali é quando Adão para de ouvir a voz de Deus, para ouvir o quê? Quando Adão para de ouvir a voz de Deus, para ouvir o quê, irmão? Ouvir a voz do diabo, irmão. Porque quando Eva falou com Adão, ela levou um recado que o diabo tinha dado a ela. Muitas vezes você ouve pessoas falar as coisas com vocês, tem que analisar. Ele só trouxe o recado do diabo, mas não pode ser que o diabo não está na vida dele, mas o recado que ele trouxe aqui é satânico. A ideia é diabólica, a palavra aqui é diabólica, então eu não vou atender a isso. Então Eva leva um recado do diabo para Adão e Adão aceita aquilo. Ele era o regente, ele tinha direito de escolher ouvir ou não. Qual foi o erro de Adão, irmão?
Não governar da forma que Deus tinha dado para ele para governar. Isso acontece conosco, irmão. Muitas vezes deixamos de tomar decisões certas para tomar errado, para não, só porque não queremos aceitar a vontade ou a voz de Deus na nossa vida. Aí tomamos decisões erradas. Amém? O Éden era um estágio. Apesar que o homem e a mulher falhou, mas era um estágio. O diabo se apresenta justamente em um animal para tentar o homem, lhe fazendo perguntas às quais o homem não tinha dever algum de responder. Assim, ao invés de subjugar a serpente, o homem se sujeita às suas palavras. Nós não nascemos para obedecer o diabo. Nós não nascemos para submeter a vontade dele, mas aceitamos. Olha para mim, irmão. Você aceita a vontade do diabo no serviço, você aceita na sua casa, você aceita na rua, você aceita quando o diabo dá ordens. Ele dá ordens e nós aceitamos. Nós não nascemos para obedecer ele. E nem somos sujeitos a obedecer ele. Não somos obrigados a obedecê-lo, mas aceitamos as ordens dele. E muitas vezes executamos com eficiência milimétricas as ordens dele. Foi o que Adão fez. Adão, criado para governar, se torna, agora é governado pelo diabo. Simplesmente por uma coisa. Mostrou para Adão que ele poderia ser igual a Deus. Amém, irmão? Amém, irmão? Então, se você quer que a sua vida prospere, não ouça tudo que o diabo te fala e nada do que as pessoas te falam sem antes consultar a Deus. Sem antes consultar o Senhor para saber se é a vontade de Deus. Há momentos na vida que nós não entendemos a vontade de Deus e por isso aceitamos a vontade do diabo, porque nós gostaríamos que a vontade de Deus fosse ligada à nossa vontade e muitas vezes ela não é e nós não aceitamos, mas aceitamos a vontade de Deus porque o diabo dá para nós exatamente aquilo que o nosso coração deseja, irmão. Essa é a diferença. Deus, a sua vontade, o seu propósito, muitas vezes vem de encontro com a nossa vontade e com o nosso desejo. Aí quando vem, bate contra nós queremos nos defender. Aí o diabo traz para nós exatamente o que nós queremos e o que nós desejamos. Aí nós aceitamos porque vem a favor da nossa vontade. Amém? O diabo ele só potencializa aquilo que já existe dentro de nós. Por isso que é fácil aceitar a proposta dele. Quando você estiver cometendo um pecado que ele não sai de você, irmãos, faça uma análise do seguinte: está dentro de mim. Está enraizado dentro de mim esse pecado. Então o diabo me oferece a comida daquele que já deseja o meu coração. Então eu vou lá e faço, por quê? Porque já desejo o meu coração. Aonde você tem que tirar o pecado? Você tem que tirar o pecado daqui, 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 daqui. E muitas vezes daqui. Ontem eu passei uma mensagem para alguns amigos aí sobre música. Quem viu isso? Mas tem crente que continua insistindo, né? Eu já sabia daquilo ali, porque quando eu era criança, meu pai frequentou umas 2 vezes o centro espírita e levou. E eu fui lá ver. Inclusive eu conheço um rapaz que é de Umbanda e morava lá da minha casa, frequentei muito a casa dele. E lá tinha um jeito, se você ficasse batendo na perna assim, ele mandava você parar. Se fizer isso aí, ele não desce. Ele não vem. Por quê? Porque tem um ritmo certo para ele aparecer. Tem um ritmo calculado. Então, existem muitos ritmos que conduzem as pessoas para chamar o diabo ou conduz a sua mente para a prostituição. Quem aqui conhece música sertaneja? Todo cachaceiro conhece sertanejo, irmão.
te falar por quê. Porque o sertanejo te leva a beber, não leva? Leva, irmão. O sertanejo de hoje só te lembra de uma coisa, de cerveja, pinga, ficar bêbado. Aí o camarada é crente, mas não deixa de ouvir música. Ele vai deixar de beber? Não vai, a música vai induzir ele a fazer as coisas. Música, irmão, além dela ter ritmo, lembranças, tem até cheiro, porque você lembra de tudo. Isso é uma sabedoria que a gente descobre. Por isso que quando Jesus fala para se libertar do mundo, ele fala para cortar lá na cepa, o mal pela raiz. Vamos à frente. Só saindo um pouco aqui, mas mostrando para vocês que existem muitas coisas que foram criadas, mas que também favorecem o mal. Assim como o funk leva as pessoas a se prostituir, adulterar, porque já puxa para o lado do sexo, já puxa para isso. E tem pai de família que deixa os seus filhos até dançar um funkzinho, né, para poder. Vai nessa, irmão. A restituição do propósito original. Então nós fomos criados para quê? Qual o propósito nós fomos criados para? Glorificar a Deus e revelar Deus. Glorificar a Deus e revelar Deus. A nossa vida glorifica a Deus e revela Deus. Restituindo o propósito original. Paulo diz que todos pecaram e estão agora destituídos da glória de Deus. O plano divino da salvação em Cristo Jesus é restaurar o ser humano por inteiro, incluindo sua honrosa posição original, no qual Deus estabeleceu corregente da sua criação. Deus não destituiu o homem do seu papel na criação. Deus poderia ter tirado do homem o direito de governo, mas Deus não tirou. Deus não tirou. Apesar que com o pecado nós passamos agora a governar e a sofrer com esse governo, porque nós buscamos isso, governa, mas governa com sofrimento, né? A terra produziria o seu alimento naturalmente. Não, agora você vai comer do suor do seu rosto. A terra continua produzindo, mas você vai sofrer para poder alimentar dela. Amém? O diabo se apresenta justamente em um animal para tentar o homem. Estou lendo em outro lugar aqui. Com a entrada do pecado foi acrescentada maldita é a terra por causa de ti. Porém, este honroso desígnio de Deus para o homem na criação continua de pé. A criação foi feita para o homem. Por isso, Deus deixa para criar o homem no final, coroando a sua obra. Porém, como Deus fez o ser humano semelhante a si mesmo, no encargo de dominar o mundo e enchê-lo, o homem deve fazê-lo para mostrar Deus. O homem deve usar a sua vida para mostrar Deus. Parte ele faz e parte ele não faz. Ele continua governando mesmo com sofrimento, ele continua enchendo a terra mesmo com sofrimento, mas o diabo agora desvia o propósito para glorificar a Deus. O homem no final é coroado, a sua obra, porém, como Deus o fez, semelhante a si mesmo. Nós somos semelhantes a? O pecado desfigura, não tira a semelhança, desfigura. É como se fosse uma imagem no espelho embaçada. Mas o homem continua semelhante a Deus, desfigurado aquilo que as pessoas o veem. Deus poderia ter tirado de nós até o direito de pensar, irmão. Fazendo assim, nos controlaria como robô, mas ele não fez. Ele diminuiu a capacidade raciocinal, de raciocinar, de pensar, de criar, de elaborar. Mas ele deixa isso ainda conosco por ser mais semelhança de Deus. Vamos à frente? Não limite o seu potencial de glorificar a Deus. Isso aqui eu expliquei para a igreja há algum tempo. Umas pessoas entenderam e outros não. Com o pecado, o homem ficou limitado
na questão de glorificar a Deus? Porque todos nós pensamos o seguinte: vou para a igreja adorar a Deus. Não é isso, irmão? Vou para a igreja adorar a Deus. E muitas vezes, mesmo estando na igreja, não adora a Deus. Aí você limitou a culto. Não, eu só glorifico a Deus quando estou de joelho, quando estou cantando um hino. Deus criou o homem para que a sua vida e tudo que ele faz glorifique a Deus. Irmão, o ato da pessoa desmontar um motor de automóvel e montar, quem lhe deu essa sabedoria? Quem? Então, quando ele executa isso, ele estaria glorificando a Deus. Mas ele não atribui isso a Deus. Ele não atribui essa questão a Deus. Ele acha que isso é algo natural. E não é. Tudo que nós fazemos, ou pensamos, ou elaboramos, deve ser para a glória de Deus. Então o que o diabo fez? Ele limitou o homem para glorificar a Deus, tornando o homem o seguinte: autossuficiente. O homem acha que o que ele faz vem dele. Irmão, o ato de você fazer pão, o ato de costurar, o ato de você abrir uma pessoa e trocar um órgão, o ato da pessoa reconstruir uma pele, ou fazer um transplante de coração, de pulmão, trocar uma córnea de um olho, isso vem de? Deve ser feito para a glória de? Então tudo que você faz, quem te deu? Quem te deu? Deus. Então tudo que você faz é para a glória, tem que ser para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Porque foi Deus quem te deu capacidade, raciocínio, sabedoria para fazer isso. Amém, irmão? Então, o propósito aqui, olha, quando você lê, você entende que Deus criou o homem para que todas as suas obras, ações, servisse para glorificar o nome do Senhor Deus. Em nome de Jesus. Não há no jardim menção de culto, orações, ofertas. A vida e obediência a Deus era um culto. Da hora que levantava, a hora que deitava, era um culto a Deus. Cultivar a terra, pensar, dar nome aos animais, trabalhar no jardim do Éden, reger o jardim do Éden, tudo já era um culto a Deus. Hoje é semelhante, irmão. Quando Deus te resgatou, Ele trouxe a você o estado original do Éden, e Ele lhe dá essa capacidade. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. O ato de dirigir, irmão, você acha, eu acho que o ato de dirigir é um milagre muito bem feito, né? Na França as pessoas parecem que dirigem do lado esquerdo, é isso? Acho que é. Parece que na França a pessoa dirige do lado esquerdo, no Brasil do lado direito. Na Europa, boa parte é assim, né? Do lado esquerdo. Mas você chega lá, em poucos minutos você entra dentro do carro, você já muda o lugar de passar a marcha e a mão acostuma do mesmo jeito. Dirige da mesma forma. Só muda o lado das mãos, a pessoa continua. O ato de dirigir, você entra no carro, quando você entra no carro, a sua mente já configura todo o carro. A sua mente já entra ali, ela já é como se fosse, ela já interligasse ao carro ali, aí ela já sabe aonde você vai dar a partida, você vai passar a marcha sem olhar, vai apertar o pé, vai tirar no limite certinho do carro andar. Quem faz isso, ah? Mente. Quem deu essa capacidade? Deus. E outra coisa melhor que Deus fez com a mente. Sabe todas essas ações, você entra no carro, dá partida, muda de marcha, põe primeira, põe embreagem, tira o pé na medida certa, sai. Sabe tudo isso? A mente coloca em um local no cérebro para não ocupar espaço. Ela compacta as ações
para não ficar muito espaço ocupado, e coloca aquilo ali como um hábito. O que é hábito? Você já entra, faz tudo aquilo sem pensar. Você não entra no carro e para assim e fala, eu tenho que primeiro ligar o carro. Agora eu tenho que pisar na embreagem. Agora eu tenho que colocar a primeira. Você não faz isso. Tem gente que já senta dentro do carro, faz tudo isso aqui, automaticamente já sai. Porque a mente, ela compacta esse negócio aqui, essa configuração aqui, já deixa guardado no cérebro, num local específico, onde você, quando você entra lá, ela já faz tudo para você, sem você precisar pensar. O que ela está fazendo? Ela está fazendo algo no subconsciente para você não ter que ocupar espaço com a sua mente todas as vezes que você entrar ali. Amém, irmão? Quem fez isto? Tudo isso. Se você pensar nisso aí, irmão, quem fez isso? Deus. Por que Deus fez isso? Até nisso, você deve glorificar a Deus, porque Deus te criou um ser poderoso, irmão. O ser humano tem uma capacidade extraordinária, tão grande, que as plantas cumprem o seu propósito, enquanto o homem não consegue cumprir o seu propósito. As plantas, ela mostra a glória de Deus e glorifica a Deus. O homem não consegue mostrar a glória de Deus e dificilmente glorifica a Deus. E as plantas fazem isso todos os dias. Quando eu falei de uma plantinha que a minha esposa ganhou, que eu esqueci até o nome aqui, que ela ganhou aqui, orquídea, eu falei aqui dela. Alguém falou assim, o pastor olha cada coisa, mas você observe que aquilo ali já nasce para glorificar a Deus. Já nasce para glorificar a Deus. Os passarinhos já acordam pela manhã, fazendo o quê? O que eles fazem? Para no lugar e vai glorificar o seu Criador. Tem muitas pessoas que levantam, não sabem nem falar, graças a Deus, eu estou vivo. E é crente, irmão. Então, tudo criado por Deus cumpre a sua função. O homem é o único ser que, na maioria das vezes, não cumpre o propósito de Deus na sua vida. Então, parar e entender isso. Nós somos servos de Deus, feito por Deus, tem um propósito original na sua vida. Nós fomos retirados do jardim do Éden por causa do pecado, mas há um propósito de Deus definido na nossa vida, e se nós procurarmos cumprir com isso, todos os dias seremos bem-aventurados por fazer a vontade de Deus. Quando Paulo, quem lembra da frase? Quando Paulo está perto da sua morte, ele fala uma frase interessante. Combati, guardei a carreira. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a... Sabe o que ele está dizendo? Fui chamado com propósito e com... Eu fui chamado com um propósito original. E eu com... Olha. Combati o bom combate. Entrei na luta e combati. Terminei a carreira. Cheguei no final dela. E a fé está guardada no meu coração. Tem muita gente que combate o bom combate, termina a carreira, mas não guarda a fé. Ou muitos guardam a fé, mas não termina a carreira. Ou muitos terminam a carreira, guardam a fé, mas não combate o bom combate. Então, Paulo está dizendo, eu cheguei aonde Deus me criou para chegar. Amém, irmão? O interessante na nossa vida não é chegar aonde nós desejamos, é chegar aonde Deus deseja que chegamos. O importante do nosso dia é que ele sirva para glorificar a Deus. Amém? Deus vos abençoe.